Oi, gente, aqui é o Sérgio Ataíde. Hoje eu recebi um telefonema de uma menina dizendo assim: olha, tu é o pai do meu filho que nasceu. Eu disse: eu? Tá ficando doida. Ela é sim. Você estava na festa, você não se lembra. E aí ele nasceu. Eu não vou criar essa criança sozinho não, viu? Você tem que vir morar comigo aqui no meu apartamento para ajudar a criar ele. Eu disse: nada disso. Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Hoje nós vamos fazer um estilo de vídeo um pouco diferente. Eu separei 5 notícias que julgo importante e vou lê-las aqui rapidamente de modo mais sucinto para que o vídeo não fique muito grande e conseguir em um curto período de tempo atualizar vocês a respeito de acontecimentos importantes. A primeira notícia que eu quero ler é a seguinte: mulher é presa pela PRF por não pagar pensão alimentícia em Porto Velho. Prisão aconteceu durante fiscalização de trânsito na capital. Mulher explicou à polícia que decidiu não pagar a pensão por acreditar que uma mulher não seria presa em uma situação como essa. Podemos já tecer rapidamente 2 comentários a respeito disso. O primeiro mostra que as mulheres têm plena ciência de que elas são privilegiadas na sociedade, né? Só que a questão da pensão alimentícia é uma das poucas exceções que pode levar uma mulher à cadeia. Poucas mulheres, afinal de contas, os homens raramente conseguem a guarda e quando mulheres têm que pagar pensão, essa pensão tende a ser menor que a pensão paga pelo homem, mesmo que os dois ganhem o mesmo valor, né? Então a questão da porcentagem, ela, como tudo na sociedade, é influenciada pelo gênero. E a segunda delas, eu já falei muito aqui no canal, muitas vezes o cara está desempregado, eu sei que tem gente passando por isso aqui, né? E a mulher não quer negociar, às vezes o cara tem que pagar R$ 500 de pensão por mês, está desempregado, oferece 200, a mulher não aceita de maneira nenhuma e o cara acaba se tornando foragido. A única maneira de você ser encontrado é se você for parado numa blitz, ok? Como aconteceu nesse caso, ou se ela der o seu endereço para alguém. Então, se você, por motivo de força maior, está foragido, só use transporte público e mude de endereço. E a probabilidade de você ver o sol nascer quadrado vai ser muito baixa. Mais um trecho da matéria. Ela possui 2 filhas, uma delas mora com o pai e a outra com a avó. De acordo com a decisão judicial, a mãe deve pagar a pensão. No entanto, a mulher disse aos policiais que depois de ouvir conselhos de amigas, decidiu não quitar a dívida, por acreditar que uma mulher não seria presa em uma situação como essa. Vamos comentar mais uma coisa aqui que ficou batida e passou nas entrelinhas? Todos nós sabemos que, independentemente da posição da mulher, se é direita ou esquerda, se é cristão ou ateia, independentemente da idade, se é uma balzaca, se tem 40, se é uma mulher que tem 20 anos, se falar de pensão alimentícia, elas se unem e não querem saber se o cara quebrou as costas e está numa cadeira de rodas, o cara tem que pagar ou elas mandam prender. Mas quando é a mulher que tem que pagar a pensão alimentícia, as próprias amigas mulheres falam para ela não pagar, porque nunca foi o bem-estar da criança. A mulher usa a pensão alimentícia e usa a criança como escudo para falar: ó, o bem-estar da criança é o que importa, quando na verdade a gente sabe que não é, que é o dinheiro. E a gente tem mais uma de milhares de evidências anedóticas aqui, né? As amigas dando conselho para a mulher não pagar pensão para os próprios filhos, né? Se ela perdeu a guarda, boa coisa, a gente sabe que ela não fez. Isso também parte de uma mentalidade de que o homem tem que ser o provedor, ele que tem que se virar para arrumar dinheiro, e toda vez que se fala em dinheiro, a mulher quer receber, mas não quer dar, nem quando é para o próprio filho. Vamos ler a segunda notícia agora? WeChat bloqueia perfis de grupos LGBT na China. Dezenas de perfis de defesa dos direitos LGBT foram bloqueados pelo WeChat, a maior rede social da China, nesta terça-feira, dia 6. Ao tentar acessar alguns perfis, o WeChat informava que eles tinham violado, entre aspas, normas de gestão de contas que oferecem serviço de informação ao público na internet chinesa. Esta não é a primeira vez que perfis LGBT são bloqueados em redes sociais e fóruns. A agência reguladora da internet na China disse que quer livrar a internet do que considera ser má influência para proteger menores. Filmes também são censurados. No mês passado, um documentário sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo foi banido de um festival de cinema LGBT em Hong Kong.
porque a película, o filme, havia sido vetado pela autoridade de censura de filmes de Hong Kong. Muita gente se surpreende com isso, né? Mas na verdade não há surpresa nenhuma. Na maioria dos países comunistas, ou como a China, que é um comunismo meio nacionalista, né? Diria que é quase um nacional comunismo, esse tipo de ideologia LGBTista, feminista, essas ideologias relacionadas ao neomarxismo, elas não se criam, né? Tem um vídeo interessante do Varg em que ele fala a respeito disso aí, e se você for analisar, os países que estão mais contaminados com essas ideologias da esquerda liberal são os países ocidentais capitalistas, né? Isso é coisa de país capitalista. As multinacionais é que ficam promovendo esse tipo de coisa. As redes privadas como Instagram, Facebook, o próprio YouTube incentivam esse tipo de coisa. Onde você não vê esse tipo de degeneração moral? Você não vai ver esse tipo de coisa na Rússia de Vladimir Putin, na China, né? Até mesmo na época de Stalin, por exemplo, ele dificultou o divórcio, proibiu o aborto, né? Fez uma série de mudanças, restaurou a família, fato que fez com que ele fosse considerado um traidor por marxistas, trotskistas, né? Se você está chegando aqui agora, nós somos anticomunistas, não se engane, né? Mas esse tipo de coisa não é coisa de país comunista raiz, né? São ideologias que se proliferam como cogumelos em países liberais. Vamos passar para a próxima notícia aqui. União Europeia em peso se levanta contra a homofobia do governo de Orbán na Hungria. 16 chefes de governo, incluindo Merkel e Macron, firmam uma carta reafirmando sua intenção de enfrentar qualquer discriminação contra a comunidade LGBTI. Para quem não conhece muito a respeito do Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, ele tem um governo nacionalista, tem sofrido pressões internacionais faz tempo, e ele é um veemente defensor da família e falou que a única maneira de a gente conseguir resgatar e salvar a Europa de toda essa turbulência que tem acontecido por lá é através da restauração do cristianismo. E a Hungria, atualmente, tem lançado inúmeras campanhas contra George Soros, o multimilionário que eles consideram ser uma influência nociva para os valores cristãos, familiares e valores europeus. E falando em George Soros, tem uma outra notícia aqui que também é bem interessante, né? Da Sputnik. Vazamento inédito. Quase um terço dos deputados europeus tem ligações com Soros. Graças ao primeiro-ministro húngaro e ao seu partido, foi tornada pública uma lista de políticos que trabalham para os interesses do financista bilionário George Soros nas instituições europeias, né? Para quem não sabe, esse financista estimula o multiculturalismo através de imigrações descontroladas, promove agendas anticristãs, promove agendas feministas, promove agendas LGBTistas. Então é tudo que conservadores, nacionalistas, ativistas dos direitos dos homens não querem, né? Ele é bem conhecido, mas talvez você nunca tenha ouvido falar nele. A ideia de que o bilionário George Soros estaria interferindo ativamente na política mundial e que poderá controlar países inteiros geralmente foi considerada uma das típicas teorias da conspiração. No entanto, a questão veio à tona de novo quando o deputado Holik Istvan anunciou perante o parlamento húngaro que o financista já controla pelo menos um terço dos deputados do parlamento europeu. Istvan se baseou em um enorme registro de documentos internos de George Soros, revelado pelo portal DC Leaks, que enumera os deputados europeus e determina quem é patrocinado por organizações filiadas no Open Society Foundation, que é chefiada por esse mega financista, né? Então a gente já sabe quem controla o parlamento europeu e a gente sabe também que o George Soros não é húngaro, a gente sabe muito bem disso, né? Então a gente já consegue ter uma noção de quem controla o parlamento europeu, que também são aquelas pessoas que controlam a Inglaterra e os Estados Unidos. Vamos para a próxima notícia aqui. Agora é uma treta familiar, né, que já vem de muitos meses. A treta familiar da família Camargo ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, quando a justiça determinou a vitória de Zezé no processo que a ex-mulher dele, Zilu,
movia sobre a partilha de bens. Mas o que nem todo mundo sabe é que 2 depoimentos foram fundamentais para essa sentença. O de 2 dos 3 filhos do ex-casal. A cantora Vanessa e o caçula Igor depuseram contra a mãe na ação que ela movia contra o ex-marido para anular o acordo que fizeram no momento da partilha. Vitória, né, pessoal? Geralmente a gente sabe que quanto mais rico o homem, mais sugado ele será pela justiça, mas felizmente a gente às vezes vê o sol brilhar na escuridão. E o que me chama a atenção é que essa é uma situação muito inusual. O que a gente vê mais comumente são filhos ficando ao lado das mulheres, ainda que essas mulheres estejam erradas, né? Então isso é muito bom, a gente vê aqui um fiapinho de esperança, né? Uma fagulha no meio dessa maré de preconceito contra o sexo masculino, e alguns filhos que ainda conseguiram manter a sua honra intacta. E essa notícia do Zezé de Camargo, ela na verdade só mostra que o casamento é uma via para você enriquecer ilicitamente, expropriar financeiramente bens conquistados através de muito suor pela outra pessoa, geralmente o homem. E aqui a gente tem mais uma notícia para corroborar isso que foi dito e a gente finalizar esse vídeo. Vejam bem, pensão tripla. Mulher recebe 70 mil após perder pai e 2 maridos militares. A renda bruta de 94 filhos ou viúvas de militares supera o teto constitucional. Gene Brilhante da Fontoura Rangel é filha de militar e perdeu, além dele, 2 maridos da mesma classe. Isso rende hoje para ela uma pensão tripla de 70 mil reais. Os pagamentos fazem parte de um caminhão de dinheiro despendido com pensionistas de militares. Algo que, claro, deveria acabar, né? Porque vem do dinheiro público. Só em fevereiro, o governo federal informa que pagou 1,3 bilhões para 226 mil beneficiários, segundo a Gazeta do Povo. Geni recebe pensões como viúva do almirante Silvio da Fontoura Rangel desde fevereiro de 2001, como filha do marechal Manuel de Azambuia Brilhante desde setembro de 1996 e como viúva de um segundo tenente desde dezembro de 2015. Além dela, outras 94 filhas ou viúvas de militares têm renda bruta que supera o teto constitucional, sendo que 43 delas não sofrem nada de abate-teto. A gente vê que é bem fácil, né? Você se casar e conseguir grana através do casamento. E uma curiosidade que eu gostaria de comentar aqui com vocês, vocês viram aí o meu último vídeo sobre as espantosas estatísticas relacionadas à fraude de paternidade, e a gente vê que isso é muito comum, né? Algo que eu não mencionei no vídeo é que os 2 grupos que mais sofrem a fraude de paternidade são os afrodescendentes, né? Isso é extremamente comum em países africanos, e os militares, porque a mulher engravida e fala que o filho é do militar, porque ela sabe que ela vai ter uma série de benefícios quando ela se casa com homens dessa classe. Um deles a gente acabou de ler aqui, né? Então é isso por hoje, pessoal. Gostaria de informar vocês aí sucintamente a respeito dessas últimas notícias, para a gente conseguir se manter antenado aí com o que tem acontecido no mundo, da política e do universo dos direitos dos homens. Se inscrevam no canal, senta o dedo no like para você me ajudar a crescer, distribuir esse vídeo para outras pessoas, e até a próxima. Abração!